Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, trazendo você ao conhecimento da Palavra de Deus, compartilhando com você o que a Palavra de Deus nos diz sobre o tempo do fim. Nesta série de programas, estamos tratando exatamente deste assunto, os sinais a respeito da vinda de Jesus. Quando se fala do fim do mundo, do final dos tempos, tem tantas interrogações, há tantos questionamentos. E o que a Palavra de Deus nos fala sobre tudo isto? Que sinais haverão da vinda do Senhor? Um dos sinais que está lá no Antigo Testamento é a multiplicação do saber. Como assim? Isto mesmo, o conhecimento se multiplicará. O conhecimento das coisas de Deus, mas também o conhecimento em si. A tecnologia, o saber se multiplicará. Vamos ver o que a Palavra de Deus nos diz e onde está escrito isso? Deixe o seu coração aberto para Deus e pronto para o Espírito Santo lhe falar. O programa Os Gideões está começando. Muito bem, a Palavra de Deus, ela é tão maravilhosa. A Palavra de Deus é viva e eficaz. A Palavra de Deus, ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e ela vai até a divisão da alma e do espírito. Uau! O que quer isto dizer? Isto quer dizer que Deus vai aonde a ciência não alcança, aonde uma lavagem cerebral não alcança. Muitas vezes, quando a pessoa se converte, ela ama tanto Jesus que as pessoas dizem, ele sofreu uma lavagem cerebral, agora só quer falar de Jesus. Não é isso. É que é tão delicioso, é tão maravilhoso andar com Jesus. A paz que Ele nos dá, a segurança, a certeza da nossa salvação nos trazem uma alegria que a gente quer compartilhar. É como se todo mundo estivesse num deserto e você encontrou a fonte, você encontrou água. Todos estão morrendo de sede, todos estão caindo pelo caminho sedentos e você encontrou água. Então você quer mostrar esta água, quer mostrar onde está. E o Senhor vem em nossas vidas e o Espírito Santo entra em nosso coração e nos faz um só com Ele. Podemos experimentar da doce presença do Senhor em todo o tempo. Podemos sentir a sua doce presença em todo o tempo. Vamos ver o que a Palavra de Deus nos diz sobre dos sinais dos tempos. Este sinal tão tremendo sobre a multiplicação do saber. Tome a sua Bíblia e abra no Antigo Testamento, no livro de Daniel, no capítulo 12. Vamos ler do verso 1 ao 4. Vamos lá? Diz assim: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que muitos conduzirem à justiça como as estrelas, sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Bem, aí está a palavra de Deus através do profeta Daniel. Daniel viveu num tempo especial. Daniel viveu no tempo do exílio em Babilônia. Ele foi junto com outros adolescentes, ele foi junto com jovens, levado cativo para a Babilônia. E lá
Daniel aprendeu a língua babilônica, aprendeu a ciência, a faculdade. Ele se destacou junto com seus 3 amigos. Os 4 jovenzinhos foram os mais sábios em todo o império da Babilônia. Daniel conquista o favor do rei. Ele é, podemos dizer assim, o conselheiro do rei. E Daniel é um profeta. Ele recebe revelações de Deus. Ele busca de Deus, Senhor, como será o tempo do fim? Certa vez, o rei Nabucodonosor, o imperador do Império Romano, o grande rei Nabucodonosor, o nome mais elevado em toda aquela época, Nabucodonosor teve um sonho. E o sonho o impressionou de uma forma muito grande, mas ele se esqueceu do sonho depois. E ele chamou seus magos e disse, olha, eu quero que vocês me contem o que eu sonhei e o significado do meu sonho. Senão vocês todos vão morrer. Todos morrerão. Porque para que me servem magos, para que me servem videntes, se não sabem adivinhar o meu sonho? Foi um susto tremendo, ninguém podia fazer isso. Eles disseram, rei, conta-nos o sonho que nós vamos te dar a interpretação. Mas não existe ninguém na terra capaz de dizer para o senhor o que o senhor sonhou. E o rei então disse, vocês estão querendo ganhar tempo. Todo mundo, espada neles, morte para todos vocês. E quando vieram buscar Daniel e seus amigos para morrer, Daniel disse, por quê? Por que a palavra do rei é tão urgente? Por que o rei quer a morte dos magos? E eles disseram, Aríoque, o capitão disse, olha, o rei teve um sonho e ele quer saber o sonho e a interpretação. Daniel disse, só Deus pode fazer isso. Pede ao rei um tempo e eu vou falar para o rei o sonho que ele teve e a interpretação. Então, o rei aguardou o tempo, Daniel e seus amigos foram orar e buscar ao Senhor, e Daniel se alegrou porque Deus lhe mostrou o sonho do rei. E Daniel foi ao rei e disse, ó rei, quando o senhor estava pensando como seriam as coisas depois deste tempo, quando o senhor na sua cama pensava, o que vai acontecer depois de mim? Deus lhe deu um sonho, mostrando o que vai acontecer depois de você. Você viu uma grande estátua, uma estátua terrível, com a cabeça de ouro, o peito de prata, os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés de barro misturado com ferro. E uma pedra foi cortada da montanha e atirada aos pés da estátua. E a estátua se desfez como pó e o vento a levou. E aquela pedra se tornou uma grande montanha que cobriu toda a terra. Ó rei, Deus te mostrou o que vai ser no final dos tempos. A cabeça de ouro, aqui estão os impérios da terra. A cabeça de ouro é você, ó rei, é o Império Babilônico. Depois de você virá outro império, não tão grande quanto o seu. Foi o Império Medo-Persa, o peito de prata. Depois outro império, foi o Império Macedônico, os quadris de bronze. Depois outro império que se divide em 2, o Império Romano, que se dividiu no oriental e ocidental. E essa pedra que foi cortada da montanha, Yeshua, o Messias, o rei prometido por Deus. E ele foi lançado no final dos tempos, quando não haverá mais um império dominante sobre a terra. Mas o barro e ferro fala de alianças entre as nações, nações fracas, nações fortes. E essa pedra se transforma em uma grande montanha. O Filho de Deus vai reinar sobre toda a terra e todo o tempo passado será como pó que o vento há de levar. Daniel trouxe o entendimento para o rei. E Daniel, ele nos fala, o livro de Daniel nos fala sobre o futuro. O Apocalipse do Antigo Testamento é Daniel. O que está no Apocalipse está em Daniel. E Daniel fala sobre o tempo do fim. E ele termina o seu livro, apenas 12 capítulos. Ele termina falando do saber se multiplicando sobre a terra. Que saber é esse? Tanto o saber
das palavras, tanto saber a respeito do tempo do fim, tanto saber a respeito da escatologia e das coisas que vão acontecer no fim, quanto o conhecimento formal, normal da ciência entre os homens. Nós temos assistido uma multiplicação do saber. Nós temos visto como a medicina tem se multiplicado hoje com a nanotecnologia, quando a gente pode ver uma câmerazinha entrando nas artérias e quando nós podemos ver microcirurgias computadorizadas, quando nós podemos ver a engenharia genética mexendo no DNA, mexendo na formação dos seres vivos, nós vemos que a ciência se multiplicou. Ela não somou, ela está se multiplicando. A ciência se multiplicando em todas as áreas, em todas as áreas. Isto é um sinal dos tempos do fim. Nunca tivemos uma época como essa. Nunca tivemos tanto conhecimento quanto temos hoje. Hoje as crianças, o bebezinho já nasce, já sabe com o dedinho procurar um desenho animado ou mudar ali no celular o vídeo que ele quer. Um bebezinho que não tem ainda 1 ano de idade. O saber se multiplicando. Mas nós sabemos que o Senhor disse, quando vires todas estas coisas acontecendo, sabei que o fim está próximo às portas. Muito em breve, essa pedra cortada da montanha, essa pedra que foi rejeitada pelos construtores, rejeitada pelos judeus, rejeitada por Israel, não quiseram Jesus, não queremos que Ele reine sobre nós, crucificam. Essa pedra rejeitada se tornará, destruirá os governos deste mundo e se levantará sobre toda a terra como uma grande montanha dominando a terra. E você está aguardando a vinda de Jesus? Está pronto para reinar com Ele? Está pronto para subir com Ele no arrebatamento? Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim, Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração e te convido, entra, Jesus, na minha vida. Transforma o meu viver. Dá-me a Tua paz, a Tua alegria, o Teu amor, a Tua presença que é santa, Tua presença que é eficaz. Enche-me do Teu Espírito Santo e capacita-me a viver só para Ti, a viver para Ti todos os dias da minha vida. Eu me entrego a Ti para ser Teu, somente Teu, hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Como é bom ter o nosso Deus como nosso Senhor. Como é bom conhecer a Sua palavra e saber que a palavra de Deus é a verdade. Que Deus te abençoe ricamente, que você leia essa palavra, medite nela, ore e se prepare para aquele dia glorioso. Senhor te abençoe. Aguardamos você em nosso próximo encontro aqui na Rede Super e não deixe de acessar o nosso site gideões24h.com e de acompanhar-nos nas nossas redes sociais. Deus te abençoe.